Bem, eu tenho outras perguntas aqui, Kenner. O professor Fábio diz assim: com que tipo de narrativa a teologia pode contribuir num contexto de tensão entre pandemia e negacionismo da ciência? O Ela não pode acabar ampliando o obscurantismo? como amplia, como tem ampliado. Não pode, como tem. Você coloca Deus acima de todos, inclusive acima da razoabilidade. Quer dizer, o Deus de Jesus Cristo, ele se encarnou. Então, se ele se encarnou, ele está aqui com a gente. Um Deus que está acima de todos não é meu Deus, não. Não é o Deus que eu sirvo, não. Quer dizer, esse Deus que está acima de todos é um Deus que está tão acima que nega o que é razoável do humano. Que nega o que há de mais fundamental do humano, que é a fragilidade. E essa A fragilidade ciência é um desses elementos aos quais você se referia no início, que é, precisam também ser concebidos na hora que a gente vai interpretar a Bíblia, né? Mas ela faz parte claro, de um certo saber, que também é um saber divino, né? Obviamente. exato, exato. Quer dizer, então a minha teologia não pode gerar triunfalismos infantis. Não importa. Deus está comigo. Eu vou enfrentar o coronavírus. Como ouvimos uma reunião, eu e o pastor Ábido, né? Vamos para a rua que vamos enfrentar como aquela linguagem da batalha espiritual aplicando ao coronavírus. Como se o coronavírus fosse uma entidade espiritual que eu tenha que enfrentar como enfrento Satanás. Ele esqueceu, né? Que Jesus, quando estava em Lucas capítulo 4, Satanás propôs a ele esse tipo de imaturidade não razoável. Ele falou assim, eu não vou tentar o Senhor, não tentará o Senhor teu Deus. Quer dizer, uma teologia que não tente a Deus. Uma teologia que não negue o saber construído na história. Uma teologia, inclusive, que encontre nisso revelação, encontre nisso experiência de beleza e de Deus. Não é? Então, uma teologia que gere negacionismo não é teologia, é puríssima ideologia. Aí você vai dizer, No sentido pejorativo do termo, né? Ninguém fala senão a partir de compreensões ideológicas. Mas parece que algumas falas e algumas perspectivas são tão, mas tão desconectadas do que está visível, que é como se a ideologia fosse uma coisa em si mesma, independentemente do que é óbvio. Existem coisas que são intuitivas, que nem precisam de mediações teóricas. Quer dizer, pessoas estão morrendo por conta do coronavírus. A ciência é um caminho que nos ajuda a enfrentá-lo. Né? Logo, eu preciso ouvir a ciência e dar respostas teológicas de esperança em diálogo com a ciência. Quando eu nego a ciência, eu não estou aqui sendo uma pessoa... Eu não estou aqui demonstrando piedade, fidelidade, fé. Eu estou demonstrando obscurantismo. Eu estou mostrando gnosticismo. Eu estou descolando o discurso de Deus da vida, do corpo, da alma, do mundo. Quer dizer, esse discurso teológico, então, ele precisa ser maduro. Como fazer um discurso teológico que acredite na intervenção e poder de Deus em um contexto como o nosso? Primeiro, acreditar, pressupor que todo negacionismo é do diabo. Por que é do diabo? Em que sentido diabolos? Que desassocia. Porque desassocia, tira do lugar, por exemplo, a humanidade do ser humano. Quer dizer, se a gente tem uma ideia de Deus tão acima de todos, que não reconhece que, como seres humanos, estamos sujeitos a uma doença e morrermos se não formos capazes de uma boa articulação, eu estou desencarnando a fé. Eu estou tornando a fé um negócio que não está na vida. Isso não é fé cristã. A fé cristã, por exemplo, diz que Deus sangra. Se Deus sangra, é porque a pele fura, ou não? Quer dizer, as mãos de Jesus foram perfuradas. Então, há um corpo frágil. Ora, o coronavírus, ele é resultado de um corpo frágil. Ele só existe porque o corpo é frágil. Uma teologia que negue isso
uma teologia que desqualifique isso, ela é uma teologia do diabolos, do diabo. Abominável, né? Da desassociação, sabe? Da desumanização, da desencarnação, do contrário a Deus. Então, aí uma frase pra você colocar no Instagram ou aí no Twitter. Negacionismo é do diabo. Nesse sentido aqui, nesse sentido que eu estou aqui apontando, é claro, né? Espero Tem uma outra questão aqui. Deixa eu só terminar aqui. Sim. Pode terminar. Para que não pareça que eu esteja desconsiderando o lugar de Deus nesse processo. Agora, onde está Deus, então? É aqui que a teologia vai ser perspicaz. Nós somos 33% de evangélicos nesse país, segundo o Datafolha 2020. Somos, pelo menos, aí 50 e poucos, 60%, um pouco mais de católicos. Então, somos 82, no mínimo, por cento de cristãos. Então, o jeito como a gente pensa a fé vai influenciar profundamente a maneira como agimos no mundo nesse contexto da pandemia. Então, qual que é o papel, então? O papel é qual o lugar do discurso de esperança, do discurso de leitura utópica no sentido positivo, ou seja, de um outro mundo possível, de um outro lugar possível da fé cristã nesse contexto. Primeiro, esse discurso precisa considerar os instrumentos que estão enfrentando este mal. Ora, se eu quero criar esperança, eu preciso criar esperança a partir da realidade que me vem. Então, essa realidade ela está sendo enfrentada pela ciência. A ciência talvez seja o instrumento mais radicalmente antagônico à pandemia. Então, Deus está aqui. Se Deus está enfrentando com a gente a pandemia, a ciência é um instrumento desse enfrentamento divino. Então, primeiro eu preciso ler isso com essa teologia madura, que considera a ciência como instrumento do processo de enfrentamento divino a este mal. E acreditar que, de alguma maneira, isso me aponta para um outro mundo possível, no qual Deus tem trabalhado conosco para existir. Então, aí sim, a teologia pode criar esperança, consolo, força. Agora, triunfalismo desencarnado, isso não tem nada a ver com fé cristã. Só ilustrando um pouquinho, essa semana eu ouvi uma palavra de um conhecido, um amigo pastor da nossa denominação, contando a triste história do irmão dele, que também é pastor, e toda a sua família, que foi uma família que foi inteiramente infectada pelo novo coronavírus. E, segundo o relato dele, isso aconteceu muito provavelmente, muito em função de um certo negacionismo. Então ele não se cuidou e tentou trazer isso para a sua família, para aqueles que o cercavam, para os seus amigos, e não tomou as devidas precauções, não usava máscara, não tomava os cuidados necessários, exatamente porque, segundo a narrativa dele, quem tem fé não deveria temer ao vírus como a maioria está temendo, né? Então, o resultado é que, neste momento, quer dizer, isso acho que essa informação eu tive lá ontem, não saberia atualizar, mas no momento em que o pastor falou, o seu irmão estava entubado num centro de terapia intensiva, e exatamente em função desse negacionismo, né, que a pergunta do Fábio coloca aqui. Talvez quem quiser aí, talvez uma amplitude maior dessa discussão, é semana que vem que a gente vai fazer um debate sobre esse assunto? Quarta-feira? Quarta-feira. É quarta mesmo? Vou olhar aqui agora. Quarta-feira, dia... Só um minuto. Dia 10? Dia 10, quarta-feira, às 15 horas, vamos discutir sobre fé e ciência. Diálogos e tensões. E aí os papéis vão se inverter, né? O Kenner vai entrevistar, vai protagonizar e eu sou o convidado.